Cara, a gente é cobrado demais em relação a isso aqui, ó. Diferenças do diabetes tipo 1 e tipo 2. Ah, eu sei, Fabrício, eu sei qual é a diferença. É que no diabetes tipo 1, o paciente tem uma deficiência absoluta da concentração de insulina, o pâncreas não libera insulina, blá, 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 blá. No tipo 2, o indivíduo até tem insulina por muito e muito tempo. O problema é que a insulina não age direito, então ele tem uma deficiência relativa de insulina. Eu sei disso. Tudo bem, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque não é assim que a pergunta aparece. A gente geralmente tem que identificar alguns fenótipos. E não é aquela coisa assim, do tipo 1 é da criança, do tipo 2 é do velho. Não é assim, não. Existem uma série de características que permitem que a gente raciocine em cima disso. Lembra? Algumas apontam a possibilidade de que o paciente tenha de fato diabetes tipo 1. Outras apontam para o diabetes tipo 2. Por exemplo, o diabetes tipo 1 tem como característica uma agressão inflamatória, imunomediada na imensa maioria das vezes das ilhotas pancreáticas, com destruição das células beta. E por isso o cara deixa de ter insulina. Habitualmente a doença tem início abrupto. É diferente do que acontece no diabetes tipo 2, em que o indivíduo costuma ter um início insidioso. A resistência à insulina vai aumentando, lembra? O cara está lá gordinho, a idade está passando e tal, não pratica atividade física, e aí a insulina começa a ter dificuldade de agir. O indivíduo começa a ter resistência à insulina. No começo ele até consegue liberar mais insulina, mas com o tempo não dá mais conta do recado, não. E começa a ter uma deficiência relativa que, às vezes, esse cara aqui pode até ter uma deficiência absoluta de insulina. Às vezes até pode ter. Mas veja que a história demora para acontecer. Demora. Então o início, de fato, é insidioso. Apesar daqui a coisa ser imunomediada, tem um componente, tem ligação com HLA, enfim, aqui a história familiar não é muito rica, não. História familiar mesmo, a gente vê no diabetes tipo 2, com a herança poligênica, enfim. Então, na minha família tem alguém com diabetes tipo 1. E aí? Na minha família tem alguém com diabetes tipo 2. Meu Deus, o risco é maior de ter a doença. Beleza? Além disso, o diabetes tipo 1 costuma ser doença de indivíduo jovem. Não tem insulina, não fica fortinho, ó. Insulina que deixa a gente forte, é hormônio anabólico. Não tem insulina, o indivíduo geralmente é emagrecido. De outro lado, os pacientes com diabetes tipo 2, a doença costuma aparecer depois dos 40 anos de idade, lembra? É com o tempo. Passa o tempo, não pratica atividade física, sobrepeso, obesidade, enfim, resistência à insulina. O indivíduo vai desenvolvendo a doença progressivamente e por isso ela costuma aparecer depois dos 40 anos de idade. E geralmente associada, aumento da circunferência abdominal, a obesidade, enfim. Tudo bem? Essa é a cara desses dois padrões de diabetes. O indivíduo com diabetes tipo 1 tem necessidade de insulina porque ele não tem insulina. O problema é que ele não tem insulina. Já o paciente com diabetes tipo 2, ele nem sempre precisa de insulina no tratamento. Às vezes, a resposta ao tratamento é a gente diminuir a resistência periférica à insulina. Lá na frente acaba precisando. Mas nem sempre isso é a realidade. Beleza? Uma outra característica interessante que distingue os dois tipos é uma complicação aguda de alta mortalidade quando não tratada adequadamente. Lembra? Cetoacidose diabética. Que é uma complicação que é muito comum no diabetes tipo 1. Na verdade, é quase restrita ao diabetes tipo 1. Porque para ter cetoacidose, obrigatoriamente, o indivíduo não pode ter insulina. Não pode. Se a gente chegar nesse paciente e falar assim, insulina, só de falar perto dele, acabou a cetoacidose. A insulina é quem inibe a cetoacidose diabética. Inibe. Então é uma complicação que é restrita a quem não tem insulina. Fabrício, quer dizer que o tipo 2 nunca tem cetoacidose? Cara, é quase isso. Eventualmente pode até ter. Eventualmente. De vez em quando, em situações bem excepcionais. Mas cetoacidose mesmo é doença de paciente com diabetes, é manifestação de pacientes com diabetes tipo 1 descompensado. Beleza? Fabrício, sabia disso tudo. Não acrescentou nada não, sabia disso tudo. Já sei. Não erro isso jamais. Conheço a cara do paciente com diabetes tipo 1 e com diabetes tipo 2. Sei fácil. Cuidado, hein? Cuidado que a vida às vezes prega peças. E tem umas peças, essa coisa de conheço a cara, sei quem é, conheço a imagem, às vezes a gente se atrapalha. Porque tem umas imagens diferentes do habitual nesses cenários. Lembra delas? O carro e o seu Madruga. Lembra? Com esses carros aqui, isso é um carro russo,
que há muito tempo atrás fez sucesso aqui no Brasil, porque era barato, diziam que durava pra caramba, porque é russo, é duro na queda, compra e dura 20 anos o carro, consome pouco combustível, enfim. E foi vendido pra caramba aqui no Brasil. Esse carro aqui, esse aqui especificamente, era chamado Lada. Fez sucesso. Tinha um volante desse tamanho, retrovisor de um lado para o outro no carro. O farol do carro tinha limpador para neve, né? Mas aí na Rússia tinha aqui, não tinha, mas enfim, todo mundo comprava. Que legal, dá para limpar poeira e tal, enfim. Pinga de chuva e tal, e daí, né? Mas o carro vendia pra caramba. Isso é importante no diabetes, sabia? A mesma coisa o seu Madruga, também é importante. Ah, porque é magro, tem diabetes? Não, é importante. Sabe por quê? A prova gosta muito de perguntar sobre esses dois cenários. Lembra o que eles querem dizer? É assim, ó. Existe um padrão de diabetes tipo 1 que é chamado de LADA. Lembra dele? É o diabetes latente do adulto. O diabetes autoimune latente. É assim, o indivíduo nasce para ter diabetes tipo 1, mas é um diabetes tipo 1 que vai se instalando lentamente. Ele não é tão agressivo, não. É aos pouquinhos que a agressão às células beta vai acontecendo. A inflamação é gradual. Então o cara demora muito tempo para ter a destruição completa das células beta, para ter a ausência de insulina. Ele vai ter o diabetes tipo 1 dele com 40 anos de idade, 35, entendeu? É diferente. É o diabetes tipo 1, é imunomediado, mas é lá na frente que o indivíduo começa a manifestar os sintomas. Aí a gente olha o cara com 40 anos de idade, diabético, começa a dar antidiabético oral, porque pensa que é diabetes tipo 2. No começo ele até responde mais ou menos, sabe? Se a gente der um fármaco que estimule o pâncreas a liberar mais insulina, ele até responde um pouquinho, porque ele ainda tem insulina. Mas daí a pouco, alguns meses, poucos anos, ele evolui com necessidade de insulina para valer. Ele deixa de ter insulina, porque aquilo era um diabetes tipo 1, revestido pelo carro russo, o Lada. Entendeu? É russo, carro velho, presta não. Então é um indivíduo velho que tem diabetes tipo 1. Tudo bem? Não esqueça do Lada não. Show? E um outro subtipo que tem uma carinha perfeitinha é o seu Madruga. Ah, é magro, tem diabetes e tal. Calma. Isso aqui, na verdade, o seu Madruga tá aqui porque ele é um ser ranzinza, chato pra caramba e tal. Na verdade é uma homenagem. Eu conheci a filha da mulher que dublava a Chiquinha, lá do Chaves e tal. Então eu comecei a usar o seu Madruga nessa aula. Sabe por quê? Porque existe um subtipo de diabetes chamado MOD. O MOD é um diabetes do adulto, que começa na infância, um nome meio esquisito. Esses indivíduos, eles têm deficiência de insulina, mas é uma deficiência de insulina esquisita, sabe? Esquisita. É diferente do habitual. Esses indivíduos, eles nascem com uma herança genética que limita a produção de insulina. Tem vários graus, tem um tipo que produz menos, um tipo que produz mais e tal. É uma herança autossômica dominante, mas o fato é que o cara não vai ter insulina, em graus variados. E aí o que acontece? Isso começa a acontecer na infância já. O indivíduo não tem um nível de insulina ideal, mas não parece ser um tipo 1, porque ele não tem uma deficiência completa de insulina na maioria das vezes. É uma deficiência parcial. E aí fica assim, caramba, será que é tipo 1? Será que é tipo 2? Na verdade, ele não é um tipo 2 exatamente, né? Mas às vezes parece, sabe? Porque tem um pouquinho de insulina e fica lá, aquela insulina sempre presente e tal. Viu só? Tem um componente genético, o defeito é na produção de insulina, mas nem sempre uma deficiência completa. Às vezes pode ser uma deficiência completa, às vezes pode, mas muitas vezes não é. É uma deficiência intermediária, é um diabetes esquisito, é esquisito. O indivíduo nem sempre fica tão magro, mas nem sempre tem resistência elevada à insulina. Sacou como ele não é tanto tipo 1, não é tanto tipo 2, enfim, é seu Madruga, cara. E tá aqui, porque o seu Madruga é ranzinza, e o ranzinza em inglês é moody, e não dá para esquecer. Tudo bem? Então muita atenção com o diabetes tipo MOD, porque ele é esquisito, é o velho magro, viu só? O velho é diabetes tipo 2, o magro é diabetes tipo 1, enfim. É isso que é o MOD. O MOD é uma mistura de características dos dois diabetes. Surge em idades precoces, com uma deficiência de insulina que vai depender muito do genótipo do indivíduo, pode ser intermediária, grave, enfim. Às vezes precisa ser tratado com insulina, às vezes não. Tudo bem? E como é que eu vou pensar nisso aqui, Fabrício? Como que eu vou pensar, na prática, que o indivíduo pode ter esse tipo de diabetes? Cara, a chave aqui é o seguinte, é que geralmente
Boa parte deles vão precisar de insulina em idade precoce. Isso vai despertar uma estranheza, porque não parece ser um diabetes tipo 1, a gente vai encontrar algum grau de insulina. E nesses casos aqui, a história familiar é, robusta. Viu só? Então o cara não parece ser um diabético tipo 1 para valer, não parece ser um tipo 2, mas tem muita história familiar. Isso é que vai chamar a atenção. Beleza? É o cara que tem pouca insulina, de fato, com história familiar. Nesse cenário, tem que pensar na possibilidade do MOD. Show? Lembrou? É isso. É isso que a gente precisa valorizar dentro do cenário das diferenças dos subtipos de diabetes. Grande abraço.